Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 8 de junho. Mais de 200 entidades brasileiras divulgam um manifesto em defesa da democracia e do Poder Judiciário e repudiam ataques e ameaças ao Supremo Tribunal Federal. Você vai ver ainda. Ministro Celso de Mello do STF prorroga por um mês as investigações sobre eventual tentativa do presidente Jair Bolsonaro de interferir na Polícia Federal. Partidos políticos acionam o Supremo para exigir transparência do governo federal na divulgação de dados sobre a Covid-19. Ministério Público Federal abre procedimento para investigar por que o Ministério da Saúde excluiu o número total de mortos do painel de informações da Covid. Três partidos políticos entraram com uma ação no Supremo para que a Corte determine ao governo federal transparência na divulgação de dados sobre a Covid-19. PCdoB, Rede Sustentabilidade e PSOL alegam que o Ministério da Saúde vem atrasando a publicação dos boletins sobre a pandemia no país. Primeiro, o governo parou de divulgar os dados às 7 horas da noite. Depois, passou a fazer a divulgação às 10 da noite. Na ação, os partidos apontam que houve uma injustificável mudança na prática adotada pelo Ministério da Saúde quanto à divulgação dos dados da pandemia, sem razão alguma para que a divulgação dos números seja tardia, principalmente no momento em que há um aumento expressivo dos óbitos por dia. A ação pede a divulgação de dados como o número de casos confirmados, óbitos e de recuperados nas últimas 24 horas. Requer também a divulgação do total de casos confirmados, de óbitos e de recuperados, assim como o número de sepultamentos diários por município e estado, comparado com as datas dos últimos 3 anos. De acordo com a ação, os dados compilados dos estados devem ser divulgados às 7h30 da noite, no site para essa finalidade e também nas redes sociais da Presidência da República, da Secretaria de Comunicação da Presidência e dos titulares. A ação pede também que o Poder Executivo se abstenha de fazer propaganda que desinforme a sociedade sobre os riscos da doença, sob pena de responsabilidade pessoal, e que seja obrigado a desenvolver e tornar pública uma metodologia que estime o número diário de subnotificações. A ação pede que o Supremo decida sobre o caso em caráter liminar. O Ministério Público Federal abriu um procedimento extrajudicial para investigar os motivos que levaram o Ministério da Saúde a tirar do painel de informações da Covid o número total de mortes causadas pela doença. A Justiça do Rio de Janeiro, a pedido do Ministério Público e da Defensoria Pública do Estado, suspendeu trechos dos decretos editados pelo governador Wilson Witzel e pelo prefeito Marcelo Crivella, que flexibilizavam o isolamento social. O governo do Estado chegou a liberar, por exemplo, a reabertura parcial de shoppings, bares e restaurantes. A Justiça definiu para a próxima quarta-feira uma nova audiência para tratar dessas regras com a participação dos secretários de saúde do Estado e do município. A multa para o caso de descumprimento das medidas é de R$50 mil. A Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça promoveu hoje o 3º Fórum Nacional de Corregedores. O encontro foi por videoconferência e contou com a participação de autoridades dos poderes judiciário e legislativo, do Ministério Público e entidades de classe. Na abertura, o presidente do CNJ e do STF, o ministro Dias Toffoli, fez um balanço das atividades do judiciário em tempos de pandemia. O fórum é para apresentar projetos que estão sendo adotados pelas corregedorias de justiça em todo o país durante a pandemia da Covid-19. A abertura do evento foi feita pelo Corregedor Nacional, ministro Humberto Martins. O judiciário brasileiro está bastante atuante e produtivo, respondendo todos os questionamentos da população nesses tempos da Covid-19, sob as orientações firmes, seguras e competentes do ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, sempre pregando a união dos poderes em favor do Brasil. O presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, também fez um discurso de abertura. O ministro destacou a transparência do Poder Judiciário
durante o estado de emergência em saúde. Os impasses gerados pela pandemia instauraram um ambiente propício à multiplicação dos conflitos. Aí a importância do sistema de justiça se eleva e também há poderes que recentemente aprovaram e vêm aprovando leis importantes para pacificar e objetivar esses conflitos, dando norte e dando direcionamento para a pacificação deles através das decisões dos magistrados por todo o país. Estamos monitorando a judicialização da pandemia com vistas a subsidiar a definição de estratégias voltadas a diminuir os impactos da crise social e econômica dela decorrente. Nos últimos 2 meses das medidas de isolamento, os órgãos julgadores dos estados e do Distrito Federal produziram mais de 4.400.000 decisões terminativas, entre acórdãos, sentenças e decisões monocráticas, conforme exatamente o painel de produtividade do Poder Judiciário Nacional, que se encontra no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça. Um dos painéis foi sobre os desafios das corregedorias de justiça em tempos de coronavírus e como está sendo feito o planejamento para o retorno dos trabalhos presenciais. A Resolução 322 deu autonomia aos tribunais para decidir sobre o momento da retomada dos prazos dos processos físicos e o momento para a retomada do atendimento presencial, sempre amparadas em informações técnicas. Fixou balizas objetivas para que o retorno possa ser decidido, bem como fixou suas regras gerais. Como dito, o retorno será sempre gradual, podendo retroceder se as condições sanitárias assim exigirem. Ficamos com um emaranhado de regras díspares que demandaram por parte do Conselho uma centralização e uma uniformização para, naquele primeiro momento, colocar uma arrumação na situação, disciplinar de uma forma mínima, mas sempre na observância da autonomia dos tribunais, o atendimento às necessidades mínimas da nossa população em busca da justiça. O ministro Celso Mello, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a prorrogação por 30 dias do inquérito que investiga a possível tentativa do presidente Jair Bolsonaro de interferir na Polícia Federal. A decisão atende pedido feito pela Polícia Federal, com aval do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. A polícia quer mais tempo para aprofundar as investigações na Superintendência do Rio de Janeiro, entre outras diligências. Depois disso, os investigadores ainda pretendem ouvir o presidente da República, caso o depoimento dele seja autorizado. E no próximo bloco, a Eletropaulo terá de indenizar empregado que tinha o nome e a foto estampados num quadro de avisos quando ele não cumpria as metas da empresa. A Constituição Federal de 1988 foi marcada por ampla participação social. Chegou-se, então, ao resultado considerado referência em democracia e garantia de direitos das populações históricas e socialmente prejudicadas. O Ministério Público de Pernambuco acompanha as investigações sobre a morte do menino Miguel, de 5 anos, que caiu do 9º andar de um prédio em Recife na semana passada. A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado informou ainda que apura possíveis irregularidades na contratação da doméstica Mirtes Santana de Souza, mãe de Miguel. O Ministério Público se solidarizou com a mãe do menino que morreu depois de cair do 9º andar deste prédio no bairro de São José, em Recife, Pernambuco. No documento, a Procuradoria-Geral de Justiça afirma que o caso vai ser acompanhado pelos promotores da Central de Inquéritos da capital. Também prometeu apurar se o salário da mãe de Miguel era pago com dinheiro público, já que há indícios de que ela estaria no quadro de servidores da Prefeitura de Tamandaré, município localizado a 100 quilômetros da capital, Recife. Caso a suspeita seja confirmada, o patrão da mãe de Miguel, Sérgio Hacker, que é prefeito de Tamandaré, pode responder por improbidade administrativa. Na última terça-feira, a mãe de Miguel desceu com o cachorro da família e pediu para que a patroa cuidasse do filho de 5 anos até que ela voltasse. Quando retornou ao prédio, a mãe do garoto encontrou ele caído no térreo.
Imagens das câmeras de monitoramento mostram o momento em que Miguel entra no elevador e Sari Corte Real aperta um dos botões. Na sequência, as portas do elevador se fecham e o garoto vai parar no 9º andar, local de onde ele acabou caindo. A patroa da mãe de Miguel foi presa em flagrante. Ela pagou R$20 mil de fiança e vai responder em liberdade. O Tribunal Superior do Trabalho condenou a Eletropaulo a indenizar em R$15 mil um empregado que tinha o nome e a foto estampados num quadro de avisos quando ele não atingia as metas determinadas pela empresa. O empregado alegou que havia uma meta de leituras realizada no mês e que os colaboradores que não conseguiam atingi-la eram expostos em um quadro de avisos com nome e foto. Ele disse ainda que os avisos provocavam brincadeiras de mau gosto na empresa e, por isso, pediu indenização por dano moral. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na capital paulista, manteve a sentença de 1º grau que havia negado o pedido. Para o TRT, a fixação de metas pelo empregador não constitui violação da dignidade do trabalhador. Mas a relatora do caso, na 2ª turma do TST, ministra Adelaide Miranda Arantes, teve outro entendimento. Segundo a ministra, o tratamento ofensivo sofrido pelo empregado ficou demonstrado no processo. Por unanimidade, a turma condenou a empresa ao pagamento de R$15 mil como indenização ao empregado. E no próximo bloco, mais de 200 entidades brasileiras divulgam manifesto em defesa da democracia e do judiciário. Falar da Constituição Federal, para mim, é falar de avanços importantes e essenciais em favor da igualdade de gênero, da superação de preconceitos e discriminações. Nesta segunda-feira, mais de 200 entidades brasileiras divulgaram um manifesto em defesa da democracia e do Poder Judiciário. A iniciativa da Associação dos Magistrados Brasileiros repudia ataques e ameaças ao Supremo Tribunal Federal. Logo na abertura, a presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Renata Gil, manifestou repúdio contra atos e ameaças aos membros do Supremo Tribunal Federal. Ela lembrou que o ataque à Corte Máxima representa risco para todo o Poder Judiciário brasileiro. Atacar o STF significa ameaçar todo o Judiciário e os valores democráticos do Brasil. Discordâncias, debates e críticas fazem parte e são bem-vindas no Estado de Direito. A liberdade de manifestação e de expressão, no entanto, não abarca discursos de ódio e a apologia ao autoritarismo, à ditadura e a ideologias totalitárias que já foram derrotadas no passado. O presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, lembrou que há 1 ano e 2 meses as entidades já haviam organizado um ato no plenário do Supremo pela ordem constitucional e voltou agora a destacar o papel da Corte na preservação da democracia. O Supremo Tribunal Federal é a instância máxima da justiça brasileira, garantidor maior dos direitos dos cidadãos, das liberdades de imprensa, de religião e de expressão, sem as quais não se constrói uma grande e civilizada nação. Representantes de todo o judiciário, da imprensa e da igreja também assinaram o manifesto. Não podemos nos calar. O Poder Judiciário, que tem no Supremo Tribunal Federal sua mais alta representação, mais do que guardiã da Constituição, é o protetor de todos os direitos do cidadão em todos os níveis. Qualquer ameaça ao Supremo, portanto, é ameaça aos mais comezinhos direitos de cada brasileiro. Não há cidadania sem poder judiciário. Não há defesa de direitos fundamentais que prescinda de uma magistratura independente, altiva e consciente do seu papel constitucional. O julgador, ele não precisa, ele não pode se preocupar com carisma, com apoio popular nas suas decisões. Muitas vezes o judiciário ele resguarda o direito da minoria. E o Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição, tem esse papel. Trago aqui o apoio restrito de todos os juízes federais aos ministros do Supremo Tribunal Federal, que vêm trabalhando, vêm fazendo um trabalho exemplar na defesa da nossa Constituição. Não há outro caminho de solução de conflitos que não sejam os caminhos institucionais.
Não podemos pensar em rupturas, diferenças, divergências, mas simplesmente também não podemos pensar num outro caminho que não seja o diálogo e a construção de um discurso de união diante de um momento tão difícil para a nação brasileira. Não existe Estado democrático de direito sem oposição forte, imprensa livre, sociedade ativa, minorias respeitadas, ciência e transparência observadas, poderes e instituições independentes. Democracia pressupõe respeito ao dissenso. E o dissenso pressupõe tolerância. Tolerância com o diferente e tolerância para com aquele que não concorda. A coexistência pacífica no regime democrático não significa aceitação da imperfeição. Porém, é dentro das regras do jogo pautadas pelo Estado de Direito definido pela democracia que nós temos o fortalecimento das instituições. Mais uma vez, nos juntamos para clamar pelo respeito à Constituição Federal, pelo respeito à democracia e a todas as instituições democráticas, entre essas instituições, o Poder Judiciário e, obviamente, como representante dos jornalistas, eu incluo entre essas instituições e destaco a imprensa. A doutrina social da Igreja lembra que aqueles que têm responsabilidades políticas não devem esquecer ou subestimar a dimensão moral da representação que consiste no empenho de compartilhar a sorte do povo e em buscar a solução dos problemas sociais. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, agradeceu a iniciativa da AMB e lembrou que somente um judiciário forte garante a liberdade democrática. Um país livre, um país democrático precisa de um poder judiciário forte, altivo e independente. E é isso que todos nós aqui certamente estamos a defender. Obrigado pela possibilidade. O presidente do Supremo, Dias Toffoli, último a falar, lamentou as mortes provocadas pela Covid-19. Depois lembrou que para o Poder Judiciário, as vidas perdidas de cada brasileiro têm relevante significado. Em seguida, Toffoli afirmou não haver espaço para confrontos desnecessários e artificiais diante do momento difícil pelo qual passa a nação brasileira. Não podemos radicalizar diferenças a ponto de tornar inviável o diálogo. Uma democracia sólida se firma na pluralidade. Devemos, portanto, cultivar o respeito às diferenças e buscar, incansavelmente, as convergências e o entendimento, a fim de trilhar o caminho da pacificação social. Temos uma imprensa livre, independente e atuante, que amplia as fronteiras da informação. A liberdade de expressão e de consciência política garante ao cidadão amplo direito de voz. Vimos hoje, por exemplo, a realização de uma parceria colaborativa entre diversos veículos de comunicação, exatamente para procurar dar transparência aos dados da pandemia no país. A transparência é mandamento constitucional, como já o disse. São, portanto, bem-vindas todas as medidas que visam reforçá-la. O Supremo Tribunal Federal, instituição centenária, republicana e democrática, desponta como o máximo guardião de nosso pacto fundante, como está inscrito nele, e última trincheira de defesa dos direitos fundamentais e da democracia. Por tudo isso, atentar contra o Poder Judiciário, contra o Supremo Tribunal Federal ou contra seus ministros individualmente é atentar contra a própria democracia e contra todos os avanços até aqui alcançados. Por outro lado, defender o Poder Judiciário e o Supremo Tribunal Federal, como está sendo feito por meio deste manifesto, é defender a democracia, as liberdades, os direitos e todas as conquistas alcançadas à luz da Constituição de 1988. Não há e não haverá espaço para retrocessos. Seguiremos vigilantes em relação a qualquer forma de ataque ou ameaça ao Poder Judiciário, ao Supremo Tribunal Federal e às instituições democráticas deste país. Em nome do Supremo Tribunal Federal,
Agradeço à presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, doutora Renata Gil, na pessoa de quem cumprimento todas as entidades que assinaram este manifesto em defesa da democracia e do judiciário pela relevante e emblemática iniciativa. O que não tem cabimento são manifestações que são atentatórias ao Estado Democrático de Direito, no sentido de se fechar o Supremo Tribunal Federal, de se demitir 11 ministros do Supremo e colocar o quê no lugar? Fazer o quê? Trazer o quê como solução? Isto não está dentro da nossa carta política, isso não está dentro do nosso Estado Democrático de Direito. E é por isso que, naquela oportunidade, eu devo dizer e testemunhar da firmeza da sociedade civil, que mais uma vez ora aqui comparece, para apoiar o Supremo Tribunal Federal. Apoiar contra esses ataques que visam, não talvez uma mudança do seu funcionamento, mas que visam sim, e não é à toa que estão aqui mais de 200 entidades, a querer acabar com o Supremo Tribunal Federal e também alguns movimentos que são contra o próprio Congresso Nacional. A sociedade foi firme naquele momento, está sendo firme neste momento, e devo aqui dar os testemunhos de que o presidente Davi Alcolumbre e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, foram muito firmes em não deixar esses movimentos crescerem no seio da Câmara dos Deputados e também no seio do Senado da República. Devo dizer também que o presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro, naquela oportunidade foi também firme junto à sua base contra a abertura de CPI em relação ao judiciário e também se manifestou publicamente contra processos de impeachment que, na verdade, eram processos relacionados a decisões judiciais e que queriam reverter algumas decisões judiciais. É necessário que se registre. Mas também é necessário uma observação, e aqui eu dialogo com os outros poderes, nesse momento em que nós precisamos ter uma trégua para o devido combate à pandemia, uma trégua no devido combate aos efeitos colaterais que são o desemprego, que é a recessão que se avizinha, que é o déficit fiscal que se acumula em razão da necessidade de combate da pandemia e dos efeitos na seara econômica que ocorre em todo o mundo. É necessário uma trégua entre os poderes. Não é mais possível, e aqui eu dialogo diretamente com os presidentes de poderes, e em especial com o presidente Jair Bolsonaro. Não é mais possível atitudes dúbias. Eu tenho certeza que o presidente Jair Bolsonaro, em todo o relacionamento harmonioso que tive e tenho com Sua Excelência, como tenho com o seu governo, como tenho com o vice-presidente Hamilton Mourão, eles juraram defender a Constituição e são democratas. Chegaram ao poder pela democracia e pelo voto popular. Merecem o nosso respeito. Mas algumas atitudes têm trazido uma certa dubiedade. E essa dubiedade, ela impressiona e ela assusta a sociedade brasileira, e hoje não mais só a sociedade brasileira, também a comunidade internacional das nações, também a economia internacional. Nós precisamos de paz institucional, nós precisamos de ter prudência, nós precisamos de ter união no combate à Covid e aos seus efeitos colaterais. É através da democracia, é através da pluralidade, com as diferenças, e com a nossa guia maior, que é a Constituição de 1988, e só nela e, através dela, buscarmos as soluções possíveis. O Jornal da Justiça fica por aqui. Boa noite.